A Bíblia comigo no livro de Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Tiago 1, do 2 até o 4. Nós vamos trabalhar na Nova Versão Internacional hoje. E eu peço a você que abra o seu coração para a palavra de Deus, para a palavra que vai ser ministrada nesse momento. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que essa semente que vai ser semeada, ela possa cair na terra do nosso coração, no solo do nosso coração e produzir muitos frutos. Amém? Eu venho falando com Deus há alguns dias, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, e também diante do que muitas pessoas acabam nos relatando, né? E eu vinha falando com Deus, e Deus ele trouxe ao meu coração essa mensagem, e eu creio que certamente ela irá de encontro com o teu coração. Se o teu coração estiver aberto, certamente ela irá de encontro com o teu coração, amém? Ele diz assim, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, meu Deus, por estarmos primeiramente na casa do Senhor. Somos tão gratos, meu Deus, por nos dar uma casa tão preciosa como essa, irmãos tão preciosos como estes, de juntos podermos aqui como uma família adorar e exaltar o Teu nome, Pai. Senhor, em tantos lugares, há tantas barreiras e tantas dificuldades para que as pessoas o adorem, e nós aqui temos toda a liberdade do mundo para Te adorar, Deus. Obrigado por esta oportunidade de, nesta noite, podermos ter a liberdade como filhos e filhas, de entoarmos cânticos ao Senhor com liberdade neste lugar, Deus. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, e quando nós abrimos a Tua Palavra, Senhor, uma luz se acende dentro de nós, e eu creio que o objetivo desta luz é para que nós possamos enxergar melhor o que há dentro de nós, e possamos então a partir daí, Senhor, tratarmos algumas coisas que há dentro de nós e precisam ser tratadas, e que nesta noite o Teu Espírito Santo nos ajude a encontrarmos aonde é que precisa ser mudado, aonde é que precisa ser renunciado, deixado, para que nós possamos desfrutar cada vez mais de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu oro, Deus, nesta noite, repreendendo todo o mal, toda a intervenção das trevas, que possa de alguma forma querer roubar esta semente que será semeada nos corações. Eu intercedo agora e eu repreendo também, Deus, todo cansaço, todo desânimo e toda preocupação, todo tipo de distração, Deus, que possa de alguma forma atrapalhar esse homem e esta mulher de compreender a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu conto com o Senhor. Eu peço que à medida que eu for falando, o Senhor possa me ajudar, traduzindo a cada coração, de uma maneira que cada um possa entender e saia daqui nesta noite edificado pela Tua palavra. Como usaste aquela mula no passado, usa-me nesta noite, neste altar, Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada o que entregar e oferecer,
eu estou aqui na total dependência do Senhor. Então segura na minha mão e me conduza pelo caminho que eu devo andar. É o que eu peço ao Senhor, e eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, queridos? Quando nós olhamos para esse texto de Tiago, ele nos confronta acerca de algumas coisas, e que nesta noite eu quero levar você a refletir sobre elas um pouquinho mais. Mas antes eu quero dizer algumas coisas para que você possa entender aonde eu quero chegar com tudo isso. E eu quero começar dizendo, querido, algumas coisas que eu não entendo, na verdade eu não consigo entender no meio dos cristãos. E eu quero dar alguns exemplos sobre isso. Um deles são as crises financeiras. Um outro exemplo são os problemas de saúde. Um outro exemplo são crises dentro da família, no casal, com pais e filhos, entre filhos e pais e filhos. Outro exemplo pode ser o desemprego. Querido, para algumas igrejas e para alguns cristãos, tudo isso significa falta de fé. Para algumas igrejas e para alguns cristãos, passar por isso nada mais é do que estar em pecado. Você está passando por isso, é porque você está em pecado. Você está passando por crise financeira, é porque você não tem fé. Se você tivesse fé, certamente você não passaria por crise financeira. Se você fosse um homem, uma mulher de Deus, você não teria problemas de saúde. Se você tivesse fé, exercesse fé, você não teria problemas de saúde. Você não passaria por desemprego. Ou seja, no resumo, para muitas igrejas, para muitos cristãos, problemas como esse que eu acabei de falar, nada mais são do que eu estar fazendo coisas erradas na minha vida. A justificativa disso é essa: você está passando por isso, porque certamente você está fazendo coisas erradas na sua vida. Agora, a primeira pergunta dessa noite é: e quem foi que disse isso? E quem é que foi que disse isso? Da onde foi que tiraram isso? Da onde foi que tiraram esse tipo de afirmação? Porque isso é um absurdo, meu irmão. Isso é um absurdo, mas que é muito comum dentro da maioria das igrejas. O irmão está passando por uma crise financeira, e aí já vem as retaliações, não do diabo, mas dos próprios irmãos de dentro da igreja. Meu irmão, você precisa ver como é que está a sua vida aí, porque se você está passando por problema financeiro, certamente você está fazendo coisa errada aí. Meu irmão, você precisa dar uma olhada aí, porque se você está com enfermidade na sua vida, certamente tem legalidade aí, e é por isso que você está passando por enfermidade. Se você está passando por lutas na sua família, dê uma olhada aí, porque certamente você está fazendo coisas aí que não são devidas, e por isso é que você está passando por isso. Agora, deixa eu te afirmar uma coisa nessa noite, e eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo isso. E eu quero que você saia com essa frase aqui, muito clara, no seu coração e na sua mente. E a frase é: a aprovação, ela é um canal que Deus vai usar sim, para fazer algo que seja bom para a sua vida. Diga: aprovação é um canal que Deus vai usar. Agora eu quero que você diga o sim com ênfase. Sim. Vamos voltar. Aprovação é um canal que Deus vai usar. Isso. Ele vai usar sim. Quer você queira ou não, Ele vai usar sim, para fazer algo bom nas nossas vidas.
Nada das coisas difíceis que acontecem na minha vida e na sua vida, elas acontecem por acaso, querido. Nada. Nada que acontece de coisas difíceis na minha vida e na sua vida, elas acontecem por acaso. Olhe a declaração que o apóstolo Paulo, ele dá lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11. Filipenses 4:11. Eu creio que a maioria de nós conhecemos o versículo de Filipenses 4, versículo 13. Esse de cor nós conhecemos ele, mas nós não podemos abrir mão do 11 e do 12, que vem antes do 13. Olha o que ele diz lá: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Entende, queridos, que esse homem, não foi por acaso que isso aconteceu na vida dele. Não foi por acaso. Deus não estava brincando de minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho esse da. Pegou Paulo, é você, Paulo. Não, queridos, não foi por acaso. Havia um propósito de Deus na vida desse homem, e para que ele vivesse esse propósito de Deus na vida dele, era necessário que ele passasse por provações. Era necessário que ele vivesse experiências com Deus, para daí sim, ele virar e dizer o que ele vai dizer no versículo 13 de Filipenses 4, que esse versículo é que eu e você conhecemos de cor e salteado. Olha o que está escrito lá: tudo posso. Irmãos, esse versículo, nós só pegamos esse versículo. Você vai perguntar para alguma pessoa, ela diz assim: não, tudo posso naquele que me fortalece. É mesmo? Então vamos ver o que aconteceu na vida desse homem, no 11 e no 12, para ele virar e dizer: ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a ser satisfeito, feliz, mesmo nos desertos, mesmo em meio às provações, às lutas, eu aprendi a estar contente, a estar feliz. Amém, querido? Agora, o grande problema que eu vejo, a grande dificuldade, o grande desafio que eu vejo nos dias de hoje, é que a maioria das pessoas, elas recebem as provações da maneira errada. Diga: eu recebo a provação da maneira errada. A maioria de nós, queridos. Agora, olha que interessante, e é algo que eu e você nos esquecemos muito facilmente. Lá em João 16:33, Jesus deixou um recado para nós muito claro. Olha o que está escrito lá: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão. Ele está dizendo aqui: nesse mundo vocês só terão paz. Ele está dizendo aqui: nesse mundo vocês só terão vitórias, vai ser só alegria. Nesse mundo vocês vão passar como se vocês só tivessem de férias, sossegadinho, pianinho, sem problema nenhum. É isso que ele está dizendo aqui? Não, ele está dizendo aqui: nesse mundo vocês terão aflições. E aí ele vira e fala: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E a impressão que eu tenho, queridos, é que muitas pessoas, esse versículo não se encontra nas Bíblias delas. Se você puder, grife aí na sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, quem está com a palavra, quem é crente aí, aleluia, os crentes, glória a Deus, grifa esse versículo na tua Bíblia, circula ele na sua Bíblia. É importante que ele esteja marcado aí na sua Bíblia, para quando você abrir a sua Bíblia e você se deparar com esse versículo, você possa lembrar que o próprio Deus diz que nesse mundo, eu e você, nós passaríamos por aflições.
E aí talvez você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, nós estamos querendo encher essa igreja, aleluia, e você vem falar sobre tribulação, pastor, daqui a pouco não sobra uma alma viva aqui dentro. Fala sobre prosperidade, nós enchemos essa igreja, você vem de novo falar sobre isso? É porque eu não estou preocupado em encher a igreja, eu estou preocupado com a sua salvação, e eu estou preocupado com você se manter firme nos caminhos do Senhor, quando os abalos de Deus vierem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é o mais importante, amém? Então a impressão que eu tenho é que alguns cristãos, eles não têm esse versículo nas suas Bíblias, ou talvez eles só se apeguem às palavras que são boas. Está amarrado em nome de Jesus, está amarrado, eu pego a palavra boa, Deus diz que eu vou prosperar, aleluia, é dessa palavra que eu tomo posse. Só que é o seguinte, querido, se você não entender o que está escrito aqui, quando o dia mau chegar, e ele vai chegar, a chance de você se desviar dos caminhos do Senhor é enorme. A chance de você cair fora e não conseguir mais voltar para a casa de Deus, ela é enorme. É por isso que tem tantos cristãos que estão desviados e perdidos aí fora no mundo, porque talvez o dia mau veio e esse versículo para eles não ficou claro. Na cabeça deles só haveria dia bom, só haveria dia maravilhoso, e a hora que o dia mau chegou, queridos, o negócio entortou de vez. E eu poderia até trazer um exemplo muito claro para mim, para você aqui, que aconteceu junto com o próprio Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos, amém? E colocou os 12 discípulos para andar do lado dele. E Jesus ia andando, aparecia um cego e Jesus curava, aparecia um leproso e Jesus curava, aparecia um morto e Jesus ressuscitava. Imagina os discípulos andando lá de Jesus. Ei, filho, aqui, cara, aqui tem café no bule, aqui a costa é quente, filho, aqui ninguém toca em nós, aleluia. Mas o dia mau chegou, e Jesus alertou o tempo todo: vigiem, fiquem atentos, porque o dia mau virá. E veio, queridos. Naquele dia, no Getsêmani, quando aqueles soldados vieram pegar Jesus, sabe por que Pedro negou Jesus? Sabe por que os discípulos se dispersaram? Porque não entrava na cabeça deles um homem que fez um outro ressuscitar de 4 dias, simplesmente se entregar sem fazer nada. Na cabeça dos discípulos era assim: Jesus, é só você fazer assim, ó, pá, e todo mundo cai duro aqui na nossa frente, e nós saímos do meio desse mato vitorioso, e está tudo certo, e o Senhor vai sair reinando de novo, e defendendo. Não, queridos, porque havia um propósito maior do que o propósito de Jesus, que era o propósito do próprio Deus, quando o enviou para essa terra. Então existem coisas que precisam acontecer na minha e na sua vida, e os discípulos não entenderam, e quando eles começaram a ver isso, eles começaram a dispersar, porque eu imagino na cabeça deles: cara, mas como é que pode? Pedro passa a mão numa espada e já logo manda ver na orelha do Malco lá, e Jesus todo calmo, vai lá, pega a orelha de Malco, já cola de novo no lugar, e abençoa, e vai em paz. E eu imagino esses caras: cara, você está louco, Jesus? Nós estamos querendo matar o cara, você está ressuscitando o cara? Isso nada mais é do que eu e você se estivéssemos lá, queridos. Isso nada mais é do que um monte de crente que fica ouvindo palavra o tempo todo, ó, vamos arrebentar, vamos estourar na boca do balão, aleluia! Só que um dia o dia mau chega. E o que a gente faz quando ele chega? Amém? Queridos, Davi, um outro exemplo que eu posso dar para você, e eu acho esse exemplo muito interessante. Davi, ele é colocado, quando ainda ele não tinha sido ungido como rei, ele era um pastor de ovelhas. E imagine você, Davi, um pastor de ovelhas, estatura, né? Não vamos falar sobre isso, aleluia, glória a Deus. E chega ali para Davi um leão.
E eu imagino que se eu e você estivéssemos lá cuidando de ovelha e chegasse um leão, eu não sei se eu e você o enfrentaríamos como Davi o enfrentou, né? Mas ele o enfrentou e ele o matou. E logo depois, não só um leão, queridos, veio também um urso, e ele também enfrentou, e ele também o derrotou, sem nem sequer saber o propósito que havia naquilo que apareceu diante dele. Então, queridos, existem desafios, existem provações que acontecem nas nossas vidas, que nós não entendemos muito bem o porquê, mas são necessárias para que eu e você possamos viver o que Deus tem para nós, amém? E nesta noite, eu quero falar com você sobre benefícios das provações. Olha que coisa linda, diga: benefícios das provações. Essa mensagem vai ter umas 3 visualizações no YouTube. Glória a Deus. Você, meu irmão, que está me ouvindo aí em casa, assistindo agora, o pessoal de Votorantim, não desliga, fica aí, mantém firme aí, glória a Deus, dá essa força para nós aí, amém? Não foge não, que no final vai ser bênção. Queridos, eu anotei algumas coisas aqui, na verdade, que eu quero levar você a refletir nesta noite acerca disso, acerca dessas provações que nós passamos e os benefícios que essas provações traz para nós. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que quando um problema chega em nossas vidas, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito real na minha e na sua vida. Quando um problema chega nas nossas vidas, nós recorremos a qualquer pessoa, mas nós nunca recorremos a Deus. Nós estamos com um problema financeiro, a primeira coisa que nós fazemos é ir no banco para renegociar nossa dívida. A primeira coisa que nós vamos fazer é ir no banco, fazermos um empréstimo. A primeira coisa que nós vamos fazer é pedir dinheiro emprestado para alguém. A primeira coisa que nós vamos fazer é recorrer ao médico. Nós vamos recorrer a alguma coisa, a uma instituição financeira. Nós vamos fazer qualquer coisa, mas a única coisa que nós não fazemos é, primeiramente, botar os 2 joelhos no chão e orar a Deus, para saber de Deus o que é que nós devemos fazer, ouvirmos a Deus. Aliás, nós só vamos atrás de Deus quando nós não temos mais solução. O empréstimo não vai dar mais certo, o médico já não tem mais como fazer as coisas, as portas se fecharam, eu não tenho mais saída. Agora eu lembro de Deus. Agora eu recorro a Deus, agora eu vou me apegar a Deus. Meu irmão, nós não queremos ficar dentro dos problemas, nós não aceitamos ficar dentro de problemas, nós não aceitamos o tempo de Deus e a maneira de Deus de resolver os nossos problemas. Nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito e da nossa maneira. E é aí, querido, que eu e você perdemos a oportunidade de crescermos na nossa vida espiritual, porque só tem um jeito de você crescer na sua vida espiritual: aceitando a maneira e o tempo de Deus de resolver o seu problema. Quantos aqui não estão vivendo problemas e estão recorrendo exatamente a um monte de pessoas e a um monte de coisas, mas a única coisa que não fizeram foi recorrer a Deus e saber se era de Deus aquilo? Mas eu preciso resolver o meu problema, eu preciso dar um jeito, eu tenho que arrumar uma solução, pastor. Ore a Deus. Ore a Deus 1 hora, ore a Deus 2, ore a Deus 3, ore a Deus a noite inteira, o dia inteiro, jejue, faça alguma coisa, porque o único que pode mudar isso é Deus. Mas infelizmente, queridos, nós temos essa mania de recorrermos a várias situações e nem sequer perguntarmos se Deus nos orienta a fazer exatamente aquilo. E de um abismo, nós puxamos outro abismo. Eu já estava endividado, eu fui lá e fiz uma nova dívida.
Agora a pergunta é, foi Deus quem mandou fazer isso? Deus pediu para fazer isso? Então muitas pessoas, elas perdem a oportunidade de crescer na vida espiritual exatamente por isso, por não buscarem a Deus e buscarem a outras coisas no lugar de Deus. Amém, querido? Então, veja, há momentos que Deus nos leva a sermos provados, exatamente para que eu e você entendamos de uma vez por todas o caminho que nós devemos correr. E o caminho que nós devemos correr não é homem, não é instituição financeira, não é pessoas, é o próprio Deus. O primeiro caminho que um cristão precisa aprender a buscar na sua vida diante de uma provação é Deus. Mas pastor, eu vou ficar dentro de um quarto orando 12 horas. Ué, se tiver que ficar orando 12, ore 12. Se tiver que ficar orando 24, ore 24. Você tem que resolver o seu problema. Mas pastor, você é louco, com 2 minutos eu mando um tum-tum-tum no WhatsApp aqui, já falo com o gerente do banco, ele já libera um crédito para mim, assunto resolvido. Isso, faça isso. Parabéns, continue assim. É por isso que o mundo está andando nessa jornada que ele está andando aí fora. Meu irmão, se Deus te levar no deserto e Ele não quiser que um ser vivo apareça com uma gota, com 1 centímetro de água num copo para você tomar, para matar a sua sede, sabe quando vai chegar um copo de água para você lá? Diga nunca. E não adianta ficar pedindo não. Traz uma água aí para mim. Eu estou morrendo de sede. Eu não conseguindo falar. Esquece, querido. Deus seca a água a 200 quilômetros para frente, para trás, do lado do outro. Mas que não tem água para você, não tem. E se o outro resolver falar, não, eu vou levar. Deus quebra no meio do caminho o negócio para não chegar no lugar. Para que eu e você possamos entender que nós precisamos primeiramente na nossa vida recorrer a Deus. Você entende, queridos? Então o primeiro benefício da provação na minha vida é esse: aprender a recorrer a Deus em primeiro lugar, sempre. Sempre. Um cristão, quando ele está passando por desafios, a primeira coisa que ele precisa fazer é fechar a porta do seu quarto e falar com o seu Deus, e resolver com o seu Deus esse assunto, e esperar o seu Deus responder o que é que ele tem que fazer, e não sair fazendo, para depois ir conversar com Deus. Amém? Uma segunda coisa que eu quero falar nesta noite, é que Deus ele pode usar um problema para chamar a minha atenção, para chamar a sua atenção. Deus também pode usar um problema para chamar a nossa atenção, queridos, porque muitas vezes nós não damos atenção para Deus. Você sabia que muitas vezes você não dá atenção para Deus, porque muitas vezes nós estamos empolgados com outras coisas que não são Deus? Isso é muito comum, meu irmão, isso é muito comum. Nós podemos pegar um exemplo aqui, muito tranquilamente. O irmão sonhou a vida inteira em comprar uma casa na praia, e ele comprou uma casa na praia, oh, aleluia, chamou o pastor levou 1 litro de óleo, e ungiu a casa, a praia, o mar, e agora, aleluia, eita Deus bom, isso aí, agora todo sábado e domingo, litoralzão. Cadê o irmão que está na igreja? Sumiu da igreja, irmão. Irmãozão agora está empolgado, né? Não vê mais o irmão na igreja. Querido, a atenção desse irmão, ela não está em Deus, ela está na casa que ela comprou. E nem falei que é de 18 quartos. Ou pode ser um carro. O irmão comprou um carro, carrão, a sua vida inteira sonhando com aquela caranga top. E aí agora ele está motorizado. E aí ele pensa assim, se eu for para a igreja eu vou ter que dar carona para os irmãozinhos. Os irmãozinhos sentam no carro, o pé todo sujo, vai esfriar os tapetes do carro, frente da igreja, cheio de barro, o pastor nem mandou arrumar o lado de lá da rua. Esse dia atrás o cara está mexendo no caminhão, eu falei, irmão, precisa dar um jeito aí, cara.
asfaltar isso aí logo aí, que nós precisamos estacionar um carro aí, fazendo um barro aí na frente da igreja. Não fui na igreja mais, pastor, está muito barro lá na frente da igreja. Meu irmão, preste bem atenção. Tudo isso é maravilhoso, né? Mas aí Deus precisa chamar a sua atenção de volta para Ele. E aí Ele vem assim, bem levinho, e dá só um totozinho assim, ó, puc, no seu emprego. E você fica desempregado. E a casa da praia, adivinha? E as parcelas agora, pastor? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar as parcelas? Comprei para pagar em não sei quantas vezes. Aleluia. E agora? Ou o irmão com o carro motorizado, comprou muito caro, não dava para pôr no seguro, estava andando, vacilou, pisou no freio igual o pastor, não deu para segurar, pá, na traseira de outro carro. E agora, pastor, o que eu faço? Meu Deus do céu, a bênção que eu estava vivendo virou maldição, pastor. Querido, isso nada mais é do que Deus chamando a sua atenção de novo. Quantos de nós na nossa jornada com Deus tiramos a atenção de Deus e colocamos a atenção em coisas? E sabe o que é pior? Sabe qual é o maior erro que nós cometemos aqui, nesse caso aqui? A culpa é do pastor, porque o pastor não intercede direito pela minha vida. Se ele tivesse de joelho intercedendo pela minha vida, jamais eu tinha batido o carro, jamais eu tinha ficado desempregado. Esse pastor não está orando nada pela minha vida, então eu vou mudar de igreja. Ou essa igreja, ela nem visa prosperidade, porque se ela visasse prosperidade, eu já estava vivendo num outro patamar espiritual. Esse é um erro que a maioria comete, queridos. E troca de igreja, e vai para outra igreja, achando que o problema está na igreja, mas na realidade, nada mais é do que Deus trazendo você de volta para Ele, chamando a sua atenção para Ele. Então, veja bem, preste atenção, querido. Se a sua atenção começar a ir para determinados lugares, que o nome não é Deus, abra teu olho, porque você corre o risco no meio do caminho de Deus chacoalhar o bambuzeiro e trazer você de volta para a casa dele. E muitas das vezes não é de uma forma que eu e você vamos gostar. Olha o que Provérbios 20:30 diz: os golpes e os ferimentos, eles eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Olha que coisa, irmãos, os golpes e os ferimentos, eles eliminam o mal. Às vezes Deus precisa nos chacoalhar, às vezes Deus precisa nos dar um tranco para chamar a nossa atenção de volta para Ele, para trazer a nossa atenção de volta para Ele. Queridos, Deus quer nos abençoar e Deus vai nos abençoar, mas se porventura a bênção dEle roubar a atenção sua dEle, Ele tira, assim como Ele deu, Ele tira, e Ele tira, meu irmão. Se para isso Ele tiver que fazer você chorar, mas você voltar-se para Ele, Ele tira, querido, tranquilamente Ele tira. Então muitas vezes, eu e você precisamos entender isso, que as provações, elas trazem esses benefícios, e esse benefício de uma provação é trazer você de volta para Deus. O irmão já não vinha mais no culto, de repente, culto de quarta, culto de sábado, vigília, lá em Votorantim, o irmão está em tudo quanto é lado, ele está adorando a Deus. Fala, rapaz, o que você está fazendo na igreja? Estou adorando a Deus, mas nem vinha na igreja mais. Irmão, o negócio ficou difícil lá. Entendi, querido, entendi, agora eu entendi. Um terceiro ponto que eu quero colocar para você nessa noite, sobre o benefício da provação, é que Deus pode usar os problemas para nos provar. Meu irmão, são os problemas que vai revelar quem nós somos de fato, ou quem nós realmente somos. Por mais que eu e você falemos, por mais que eu e você tenhamos discursos lindos,
É na hora do problema que nós vamos ver quem é crente e quem não é crente. É nessa hora que nós vamos ver quem é cristão e quem não é cristão. É na hora que o chicote estrala. Eu estou usando uns provérbios meio antigos aqui do interior, né? Chacoalhar o bambuzeiro. Nossa, perdão, irmão. Perdão, irmãos. Mas é verdade, é na hora que o negócio aperta, na hora que a situação realmente se levanta, é que nós vamos ver quem é crente e quem não é crente. Quem é cristão e quem não é cristão. Amém? E um exemplo muito claro é o que Deus pede para Abraão. Abraão passa uma vida inteira esperando por um filho. E Deus deu a ele um filho. E Deus fala para ele: Abraão, eu quero agora o seu filho. Leva seu filho no Monte Moriá. E eu quero que você sacrifique seu filho naquele lugar. E o que foi que Abraão fez? Abraão não titubeou, irmãos. Ele simplesmente pegou Isaac. E ele foi para lá, para fazer exatamente o que Deus havia pedido para ele. Sabe, ele teve atitude, querido. E muitas vezes Deus nos prova colocando problemas na nossa vida, para ver qual vai ser a nossa atitude diante desses problemas. Qual vai ser a nossa reação diante desses problemas. Muitos de nós, às vezes, achamos que somos cristãos. Muitos de nós achamos que estamos firmes em Deus, porque damos um aleluia e um glória a Deus na igreja. Mas é na hora que o problema vem, ou na hora que Deus nos pede algo, queridos, é que nós vamos ver realmente se nós estamos ou não firmados em Cristo. E não é qualquer coisa, é algo difícil. É algo muito difícil. Irmãos, olha, escute bem. Às vezes eu chego para alguns irmãos e falo assim: meu irmão, eu estava orando a Deus. E Deus falou comigo para o irmão, se ele não quer dar uma força lá no ministério de assistência da igreja. Não, pastor, não, melhor não, pastor, não, o que é isso, pastor? Não, acho que isso não é de Deus, não. Eu imagino se Deus pedisse o filho. Eu não consigo entregar nem meu tempo para Deus na casa de Deus. Eu imagino se ele pedisse, não precisa pedir, não, filho é muito, eu acho que menos. Se ele pedisse um dia do irmão, se ele pedisse algumas horas do irmão, se ele pedisse que o irmão talvez ajudasse com alguma coisa, sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Se você não se render a Deus, haverá provas para que você viva exatamente esse evangelho que você diz que você vive. Então entenda, queridos, Deus ele nos prova através de problemas para que nós sejamos aprovados por Ele. E Deus pode sim, e Ele vai usar problemas para nos aprovar. Amém? Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você, eu estou correndo aqui porque senão meu tempo não vai dar, é que Deus pode usar problemas também para nos corrigir. Deus também pode usar provações para nos corrigir. Queridos, sem correção, um filho se torna desobediente. Se você criar o seu filho sem corrigir ele, você está criando uma pessoa que vai ser um ser desobediente na sociedade. Então é necessário sim abraçar e beijar, mas você vai precisar abraçar e beijar, mas também vai precisar corrigir. E quando nós erramos mais que uma vez, infelizmente, Deus ele precisa nos corrigir. E um exemplo muito claro disso, que eu posso usar aqui para você entender, quem tem filho pequeno ou já teve filho pequeno sabe disso. Hoje em dia já mudou completamente tudo isso, mas como eu estou na nostalgia, né, na raiz, antigamente
As crianças pequenas, elas pegavam as coisinhas pontiagudas assim, e elas ficavam enfiando dentro da onde? Das tomadas. Lembra disso? As pontas de caneta, ficava cutucando as tomadas. Aí a mãe, o pai falava assim, ó, não cutuca aí que você vai acabar tomando choque. Não coloca negócio aí que você vai acabar tomando choque. E aí o que acontece? Você dava as costas, ele fazia o quê? Tuc. Até a hora que tome-lhe choque. A hora que tomava choque, o que acontecia, irmão? Saía berrando igual um louco, chorando, desesperado. Então, pois é, querido. Às vezes, eu e você vamos precisar passar por isso com Deus. Deus está dizendo, não entra aí, meu filho. Não entra aí, minha filha. Saia daí. E eu e você continuamos. Deus vira as costas e eu e você fazemos o quê? Eu vou lá. Eu vou lá de novo. Deus está falando. E infelizmente, meu irmão, para muitos a correção, ela só vem através da dor e do fracasso. Da dor e do fracasso. Não tem jeito. Percebe, querido, que quando uma criança ela toma aquele choque, ele traz um aprendizado para ela. Quando eu e você, cristão, tomamos choques de Deus, isso também traz para mim e para você aprendizado. Então Deus, ele precisa nos levar para deserto. Deus precisa nos provar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, queridos, algumas coisas. Olha o que o salmista, no Salmo 119, 71 diz. Olha que lindo isso. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Olha o que o salmista está dizendo aqui, foi bom para mim ter sido castigado. Quantos aqui querem ser castigados por Deus? Levanta a mão. Quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Levanta a mão. Ah, coisa linda, né? Isso é maravilhoso, eu também. Agora entenda, queridos, se Deus precisar nos levar para deserto, para nos corrigir de erros que nós cometemos na nossa vida, aceite e vá até o deserto e permita ser corrigido por Ele. Não seja cabeça dura, não seja resistente, não lute contra isso, simplesmente aceite a correção de Deus. Então esse é mais um benefício. Quando Deus, Ele me prova, Ele está corrigindo para que eu cresça cada vez mais espiritualmente. Um outro ponto que eu quero mostrar para você, Deus usa provações para nos abrir portas. Diga, Deus usa provação para me abrir portas. Olha que coisa louca, queridos. Às vezes eu e você trabalhamos em um determinado lugar, e algumas pessoas chegam para nós e elas dizem assim: olha, aqui a gente faz dessa forma. Tá, e qual que é a forma? A forma é a seguinte: é 2 para o dono e 1 para nós. Essa é a maneira que nós trabalhamos aqui no ambiente, entendeu? 2 para o dono e 1 para nós. E esse, queridos, esse esqueminha é o que acontece na maioria dos lugares. E como que nós vamos fazer na hora de fazer o relatório? No relatório, nós colocamos 3 para o dono. Mas isso está certo? Não, aqui é assim que funciona. Querido, você vai ser provado nessa área também. Nós seremos provados nesta área também. Mas uma coisa eu quero que você entenda e receba como algo de Deus para a sua vida hoje. Se você se manter fiel à verdade, uma hora essa quadrilha cai. E adivinha quem vai ser promovido no lugar dessa quadrilha? Diga eu. Porque Deus usa
provações para abrir portas para mim e para você. Talvez pessoas vão chegar para você e vão falar para você: se você continuar fazendo isso, você vai ser mandado embora. Se você for contra nós, você vai ser queimado aqui dentro. Se você continuar agindo desse jeito, já já você está na rua. Mas eu te garanto, querido, se você se manter firme diante dessa colocação, diante dessa aprovação, você for fiel aos teus princípios e ao que a palavra de Deus te pede, pode ficar tranquilo, queridos, porque em breve uma porta Deus vai abrir para você, que você vai ver que é sobrenatural. Naquele primeiro momento, talvez você pense assim: rapaz, que provação é essa que eu estou passando no meu trabalho? E agora, eu coloco duas ou eu coloco uma, eu tenho filho para cuidar em casa, se eu não fizer isso eu vou ser mandado embora, eu vou ficar desempregado, então eu vou colocar do jeito que os caras estão pedindo. Muitos fazem isso, meu irmão. Mas entenda, as provações às vezes, elas vêm da parte de Deus, exatamente para que eu e você possamos receber das mãos dEle. Deus está usando essa provação para te promover, para te abençoar e abrir uma porta que nunca você conseguiria chegar até ela na força dos teus braços. Imagina você, hoje você é um funcionário comum ali dentro daquele ambiente, e sabe, irmãos, isso é real. O meu pai, quando ele saiu da roça e ele foi morar na cidade, arrumaram um emprego para ele numa empresa, e ele começou a trabalhar, e essa empresa trabalhava com tecido, com aqueles não tecidos, os TNTs da vida. E aí colocaram ele numa máquina e mandavam ele rebobinar lá um tecido, e ele toca ali rebobinar tecido. Só que o cara chegava para ele e falava para ele assim: ó, rebobina 1.200 metros, mas você vai colocar na ordem de serviço 1.000 metros. E ele: mas esse negócio está errado, mas faça o que eu estou te pedindo aí. Tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele foi rebobinando, uma vez, duas vezes, um ano. Um belo dia, os donos da empresa chamaram ele, chegaram no chão da fábrica e falaram para ele: sobe comigo lá vamos subir com a gente lá na diretoria. E aí ele subiu na diretoria. Eu imagino meu pai subindo na diretoria. Deve ter sujado a calça nos primeiros degraus da escada, de tanto medo, né? Meu pai subindo na diretoria, tão medroso. E aí diz que na hora que ele chegou lá, os caras pegaram e falaram para ele assim: ó, o que você tem a ver com isso aqui? Aí mostraram para ele: ó, isso aqui é o seguinte, ó, o cara está pegando, mandando fazer 1.200 metros. Quanto você está recebendo por isso daí? Meu pai pegou e falou para ele assim: olha, vocês me conhecem, eu vim da roça, vocês a vida inteira tiveram a empresa aqui na frente do sítio que nós morávamos. Se vocês quiserem pegar agora e ir lá pedir referência minha lá para o dono do sítio, lá vocês podem ir lá e perguntar quem nós somos lá, do jeito dele, na linguagem dele, da maneira de falar, mas vocês podem ir lá e perguntar quem nós somos lá, e aí vocês vão ouvir. Eu aqui sigo ordem, se está certo ou está errado, eu não tenho nada a ver com isso. Pode ir lá na minha casa agora, que vocês vão ver que a minha casa é cercada de uma cerquinha de madeira, e na minha casa nem reboque tem. Nós usamos esses tecidos aqui de refúgio para tampar os buracos na parede na época de frio. Se eu estivesse pegando dinheiro daqui, jamais a minha casa estaria como ela está. O cara disse que pegou na mão dele, eu não vou falar nomes aqui, mas era uma pessoa conhecida aqui em Itupeva, pegou na mão dele, deu a mão para ele, falou para ele, chamava ele de Tigrinho, falou para ele: Tigrinho, você é o cara, pode voltar a trabalhar lá, a gente já sabe que você é honesto. E aí depois chamaram o cara e mandaram o cara embora. E naquele dia, queridos, ele recebeu uma promoção ali. Acabou de chegar na empresa, estava há pouco tempo e recebeu uma promoção, foi promovido pela honestidade que ele prezou ali pela empresa naquele. Então às vezes nós não entendemos o porquê, mas, querido, se você estiver sendo provado, entenda, Deus, Ele prova às vezes, porque Ele quer abrir portas para você. Não se corrompa, não se misture, não se envolva. Ainda que as pessoas digam: se você não fizer isso, vamos fazer isso, porque isso é normal. Essa cultura brasileira,
Os caras estão rachando o bico de ganhar dinheiro. Dá uma olhada no carro que o cara acabou de chegar lá fora agora. É só McLaren. E nós aqui se matando de trabalhar para ganhar um salário mínimo. Nós temos que arrancar o couro mesmo. Meu irmão, se você é um cristão, se levante e saia agora de perto dessas pessoas. Foi você que assinou o contrato de trabalho. Foi você que aceitou o salário. Foi você que aceitou trabalhar nessa empresa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Então não se corrompa. E às vezes, você pode ter certeza, querido, os manjares vão ser colocados diante de você. De um jeito ou de outro eles serão. E aí é que nós vamos ver. Se você quer benefícios da provação, se mantenha fiel a Deus. E você vai ver se Ele não abrirá uma porta para você tremenda na sua vida. Amém? Mais um ponto que eu quero colocar diante de você é que Deus usa as provações para nos aperfeiçoar. Diga, Deus usa as provações para me aperfeiçoar. Querido, todos nós temos uma facilidade. Pensa num povo que tem uma facilidade de se acomodar. Todos nós. A verdade é que nós gostaríamos mesmo que o mundo acabasse em barranco para a gente terminar encostado. Mas eu não sei se vai acontecer. Mas todos nós gostamos de nos acomodar. Só que, meu irmão, a vida de um cristão, ela precisa ser aperfeiçoada por Deus. É necessário Deus me aperfeiçoar, é necessário Deus te aperfeiçoar. Nós não estamos prontos. Dia a dia Deus está nos lapidando, dia a dia Deus está nos transformando, está colocando em nós o caráter dele. Deus precisa gerar marcas em nós. Um cristão que caminha com Deus, ele precisa trazer marcas de uma caminhada com Deus, cicatrizes de um andar com Deus. Se a sua vida como crente, ela está muito tranquila, isso não é bom. Crente que tem vida tranquila, pode abrir o olho, porque crente que é crente, tem vida de tribulação. O inimigo tem que se levantar, meu irmão. Se você é crente, Satanás é seu inimigo, e ele tem que se levantar. Se ele não está se levantando, olha, cuidado, porque ele já, pode ser que você já botou a camisa do time dele, e nem se ligou ainda. Já foi de centroavante lá na frente e nem percebeu ainda. Então eu e você temos que entender, queridos, Deus precisa nos aperfeiçoar, e vai ter uma hora, meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você, se você não aceitar isso, Deus vai ter que mexer os pauzinhos para fazer isso acontecer na sua vida, querido. Deus vai tirar você do conforto, Deus vai tirar você da segurança, Deus vai tirar você do lugar que Ele precisa tirar, porque Ele vai ter que te aperfeiçoar. Olha o que Eclesiastes 7:3 diz. Eu tinha tanta coisa. Amém, glória a Deus. A gente volta depois. A tristeza é melhor do que o riso. Eclesiastes 7:3. A tristeza, ela é melhor do que o riso, porque o rosto triste, ele melhora o... Entende, querido? Agora, quem é que gosta de estar com o rosto triste? O que nós queremos é festa, o que nós queremos é alegria. Pessoas que estão dentro da igreja há 5 anos, vivendo a mesma coisa até agora. Não houve uma evolução, ainda não leram a Bíblia, ainda não oram, ainda não têm uma vida de jejum, ainda continuam patinando no mesmo lugar. Irmão, chegou a hora, você está com 18 anos de ministério, aleluia, vamos servir a Deus. Eu não estou preparado ainda, pastor. Mas você está esperando o quê? Trabalhar no ministério dos veteranos da igreja? Os 90 para cima? Eu não estou preparado com 18 anos de convertido? É, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Meu irmão, tome cuidado, querido, porque em situações como essa, certamente Deus, Ele vai mexer. Deus, Ele vai provar.
E tem muita gente que está passando por provas, exatamente para que possa crescer, e crescer muito espiritualmente. Porque Deus, Ele não quer que eu e você fiquemos estagnados, parados no mesmo lugar. Deus quer ver os filhos dele crescendo, evoluindo, avançando. Meu irmão, nós precisamos evoluir. Nós precisamos, queridos. Se Deus decidisse hoje, se Deus me encostasse na parede hoje e dissesse assim para mim: Rogério, é o seguinte, meu filho, chegou a hora, a cidade é tal, 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 e o país é tal, 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 pode partir, eu quero as igrejas sendo implantadas agora. O que eu faria, meu irmão? Eu sairia aqui dentro da igreja procurando os promissores pastores das próximas igrejas, e eu fico imaginando que eu ia ouvir: tá pronto, meu irmão, vamos embora que Deus está chamando. Como assim, pastor? Você está louco? Não, peraí, pastor, não sei o que. Irmãos, é impressionante. Querido, até quando nós vamos ficar esperando? Até quando nós vamos ficar parados esperando? Amém? Entenda, tudo que Deus faz para nós é bom, querido. Se você está passando por lutas e por provações hoje na sua vida, Tiago está dizendo que isso é motivo de grande alegria e não de grande tristeza. Então, você está passando por lutas hoje? Louve a Deus por isso, porque são essas lutas de hoje que vão te tornar um homem, uma mulher muito mais sábio amanhã. São os problemas de hoje que vão fazer de você cristão forte amanhã. São lutas e dificuldades que nós enfrentamos hoje, que vão fazer com que eu e você possamos viver num ambiente, tanto de vitórias como de derrotas, felizes e alegres, como o apóstolo Paulo estava dizendo. Meu irmão, não consigo entender como você consegue rir no meio de uma dificuldade como essa. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Nós estamos vivendo um momento particular na nossa casa, familiar, de saúde, né? Eu tenho meu pai que vai ter que passar por um processo de cirurgia. E sabe, queridos, existem pessoas que oram pela salvação da vida dele, da alma dele. E havia uma vida ali extremamente confortável. Eu não posso acreditar, dentro daquela condição que ele estava vivendo, que eu chegaria um dia no portão da minha casa e ele dissesse assim para mim: filho, eu quero entregar minha vida para Jesus. Na verdade, ele ia dizer para mim assim: estou viajando, campeão, daqui 30 dias eu estou de volta. Aleluia. Mas como tem pessoas orando por ele, inclusive o neto dele ora todos os dias para que ele esteja aqui na igreja. Às vezes Deus usa situações como essa para trazer para perto, irmãos. Entende? E eu estava falando com Deus, e eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque eu sei que Deus está mexendo os pauzinhos, e na hora certa Deus vai fazer o que precisa ser feito. Entende, queridos? Não há provações na minha e na sua vida que não traga benefícios para a minha e para a sua vida. E eu quero encerrar com uma história muito interessante, que eu estava pensando sobre ela, meditando nela. Uma historinha que ilustra muito claramente isso que eu quero dizer para você. A história é a seguinte: diz que havia um certo rei, que ele gostava muito de caçar. E todas as vezes que ele saía para caçar, ele levava com ele um amigo. E esse amigo, ele era um homem muito temente a Deus. E todas as vezes que esse homem, ele abatia uma caça, aquele amigo, ele dizia assim: tudo que Deus faz é bom.
E aí, ele abatia mais uma caça, e aquele amigo dizia: tudo que Deus faz é bom. E ele ficava feliz com aquilo, aquele rei. Mas um certo dia, eles saíram para caçar, e os dois foram caçar. E aquele rei, ele não soube manusear a arma da forma certa. E ao manusear da forma errada, ele quebrou o dedo. E além de quebrar o dedo, ele precisou amputar o dedo. E na hora que ele amputou o dedo, aquele homem, amigo dele, olhou para ele e disse: tudo que Deus faz é bom. E ele ficou irado, queridos. Como assim, tudo que Deus faz é bom? Você está dizendo que eu perder meu dedo é bom? E aquele rei mandou prender aquele homem. E ele escolheu outros dois homens para irem caçar com ele. E mandou o amigo para a prisão. E eles saíram para caçar num certo dia e se perderam no meio da mata. E eles deram de frente com uma tribo de canibais. E essa tribo de canibais ia sacrificar os três. Mas eles tinham alguns princípios. E um dos princípios era o seguinte: nós não devemos sacrificar ninguém que tenha algum defeito. E quando eles olharam para aquele rei com aquele dedo amputado, eles sacrificaram os outros dois homens e dispensaram aquele rei. Falou: você não pode ser sacrificado, você tem defeito, vai embora para sua casa. E aquele rei, voltando pelo caminho, ele lembrou então daquele homem que havia sido preso, aquele amigo que ele mandou prender, e ele voltou lá correndo, e ele mandou soltar aquele homem, e ele contou para aquele homem, tudo o que havia acontecido. E aquele homem olhou para ele e disse assim: não te falei que tudo que Deus faz é bom? Ele disse assim: e como que você pode dizer que tudo que Deus faz é bom? Eu te prendi e eu te coloquei aí dentro dessa cadeia e você ficou preso até agora. Ele disse: pois é, se eu tivesse solto, quem tinha morrido era eu, na mão dos caras. Estou te dizendo que tudo que Deus faz é bom, não é? Irmãos, é assim, querido, tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é bom. Às vezes eu e você não entendemos. Às vezes eu e você somos igual aquelas ovelhinhas quando pisa no barro. Já viu uma ovelhinha quando pisa no barro? Ela berra igual uma louca, porque pisou no barro, porque sujou a patinha dela. Às vezes eu e você somos iguais. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Deus está fazendo de mim e de você cristão, homem e mulher de Deus, com caráter, com integridade. E se para isso for necessário gerar cicatrizes em mim e você, assim será. Assim será. O dia que eu sepultei a minha mãe, no dia que eu vi os últimos tijolos sendo colocados ali, e as massas sendo jogadas ali, rebocando aquele lugar, uma mulher colocou a mão no meu ombro e ela disse assim para mim, e eu sei quem é a mulher. Ela colocou a mão no meu ombro e ela falou assim para mim: deixa eu te dizer algo. O dia que você sentir saudades da tua mãe, olhe para o espelho, porque o seu olhar é idêntico ao olhar da sua mãe. Ali, queridos, Deus fez uma cicatriz em mim, de cima e embaixo. E essa cicatriz, querido, me marcou tanto, que eu posso dizer para você, que ao sair daquele cemitério, a minha vida mudou. Os meus conceitos mudaram. A minha posição mudou. Eu entendi que é Ele quem está no controle, e Ele sempre estará no controle. Eu entendi que a minha parte é buscá-lo e obedecer à direção dele e não a minha. Hoje nós estamos diante de um novo desafio como família, e nós estamos com os nossos joelhos no chão diante de Deus, esperando que Ele decida o que for melhor
Eu não tenho poder algum para fazer nada. Ele tem. Cabe a nós orarmos, buscarmos. Nós estamos fazendo tudo o que é necessário. Olha, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus foi tão bom conosco. E não é porque Ele está aqui, mas Deus colocou na nossa família, para mim, o melhor cardiologista de Jundiaí. E é Ele quem está olhando a vida do meu pai. O melhor, não é qualquer um, é o melhor. Para mim é o melhor. Para mim é o melhor. E Deus foi tão bom conosco que Ele colocou o melhor. O melhor. Então, querido, entenda. Se você hoje está passando por lutas, por desertos, por provações, há um propósito de Deus. Não é te ferir, não é te machucar, nem te humilhar. Não é porque você está em pecado, porque você não tem fé. Não é nada disso. É simplesmente porque Deus, Ele precisa ensinar você, Ele precisa, de alguma forma, trazer benefícios para a sua vida, crescimento para a sua vida. Ele quer fazer de mim e de você pessoas melhores. Ninguém que entra num deserto sai desse deserto como entrou. Ninguém. Então eu sei que tem pessoas aqui que hoje estão passando por desertos, talvez na área profissional. E tantas vezes já passou acusações de Satanás na mente. Por que você está passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Outros estão passando por desertos familiares. E Satanás está ali todos os dias, falando e falando e falando. Outros por problemas financeiros, por dívidas, por situações que estão passando. E Satanás está ali falando, que você é isso, que você é aquilo. Talvez você nem vontade de vir para a igreja tem mais. Talvez você está desanimado, querendo desistir de Jesus Cristo. Mas nesta noite eu estou aqui diante de você, enviado por Jesus, para te entregar essa palavra. Filho, filha, nada do que você está passando fugiu ou fugirá do meu controle. Eu estou no controle de tudo. Ainda que você chore, ainda que você tenha medo, esteja inseguro, está tudo no meu controle. Lembre, talvez aquele homem, na hora que ele foi parar na cadeia, Satanás apareceu ali e disse para ele: teu Deus é bom. Mas ele era tão fiel e ele confiava tanto em Deus que ele deve ter dito para ele: sim, meu Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é bom, querido. Tem propósito. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por cada provação que nós temos vivido, Deus. Senhor, nesta noite, em primeiro lugar, faz-nos entender, Deus, que a vida de um cristão, ela não é só feita de vitórias, ela também é feita de muitas lutas, de derrotas, Pai. Senhor, nesta noite eu intercedo para que esse homem e essa mulher, para aqueles que estão me ouvindo, que todos entendam que o Senhor deixou na Tua palavra, em João, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e se o Senhor venceu o mundo, certamente nós também o venceremos. Senhor, nesta noite, que caia por terra, Pai, toda a expectativa errada, toda a ilusão que nós criamos muitas vezes em nossa cabeça. Que nesta noite nós possamos entender, Deus, que o Senhor é um Pai que nos ama tanto, e a ponto de nos tratar e nos trazer para perto do Senhor. O Senhor é um Pai que não quer nos ver longe, e se necessário for, o Senhor nos privará de algumas coisas, para nos ter perto de Ti, Senhor.
Obrigado, meu Deus, por nos puxar. Obrigado, meu Deus, pelos nãos que o Senhor tem dito a nós. Obrigado, meu Deus, por muitas vezes algumas portas que se fecharam para nós, porque eu sei, Deus, que o Senhor é bom e tudo o que o Senhor faz é bom, Pai. E ainda que hoje esteja doendo, amanhã nós estaremos sorrindo e agradecendo ao Senhor, Pai. Meu Deus, gera fé no coração desse homem e desta mulher, para que eles possam entender, Pai, e aceitar as provações que virão. Faz com que esse homem e essa mulher entenda, Deus, que há benefícios nas provações, que há crescimento nas provações, Pai. Senhor, nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos ser abençoados pelo Senhor, de fato nós queremos, Pai. Mas nesta noite, nós queremos dizer ao Senhor, que nossas vidas estão nas Tuas mãos, e é o Senhor quem está no controle. Por favor, faça como o Senhor quiser, e como o Senhor bem entender, em nome de Jesus, amém, meu Deus, amém, Pai. Amém, queridos, vamos nos colocar de pé.